Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar aí um pouco sobre essa Copa América, né? Sobre a atuação aí do Brasil, principalmente no jogo aí contra a Costa Rica. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, que isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos começar falando aí desse jogo, né? Que foi um jogo bem ruim, né? Foi um jogo assim que em certo sentido, foi muito decepcionante, né, para os brasileiros que ficaram lá assistindo, ficaram até tarde, né, o jogo aqui no Brasil foi às 10 horas da noite, né, e foi um jogo terrível, né. Eu vou comentar primeiramente, falar um pouco do jogo, depois falar um pouco do contexto geral da Copa América. Acho que tem algumas coisas ali que são interessantes da gente ponderar nesse videozinho e é para a gente entender esse contexto geral. Bom, a primeira coisa ali que ficou clara naquele jogo é que o Dorival talvez não seja a solução definitiva para aquilo que o Brasil precisa, né? O que a gente viu lá atuando, né, em campo lá, a seleção brasileira, né, foi um time bem conservador, foi aquela formação lá no 4-3-3 que o Dorival vinha jogando ali, né, em outras partidas. Isso não é o problema, não foi o problema, mas na minha opinião, o problema principal foi porque não houve variação, né? A gente via ali o jogo, parecia um totó humano, né? A seleção entrou ali naquele 4-3-3 e não teve variação nenhuma de um lado para o outro. O Vinícius Júnior jogando ali sempre na esquerda não estava funcionando, ele ficava ali meio encaixotado na marcação e não tinha nenhum trabalho de mobilidade, né? Eu acho que isso é muito pouco, né? Para um treinador de seleção brasileira e para aquilo que é a seleção brasileira, né? Haja vista o potencial técnico que existe ali na seleção brasileira, né, a capacidade dos jogadores, né, então é completamente possível ali, se tratando de uma seleção brasileira, a gente mudar a tática, né, a gente passar de jogar para um 4-3-2-1, um 4-4-2, enfim, você fazer alguma variação ali durante o jogo, né, isso é normal, é comum ali nas partidas de futebol, e isso a gente não viu na seleção brasileira. Bom, então o Dorival muito distante daquele Dorival Júnior lá que conquistou títulos lá no Flamengo, né? Que foi o técnico aí que fez o trabalho mais, vamos dizer assim, que foi reconhecido dele aí nos últimos anos aí, talvez tenha sido do São Paulo, né? Que foi campeão lá da Copa do Brasil e também no Flamengo, né? E estavam bem distante desse Dorival Júnior aí nesses tempos aí desses dois clubes. Bom, vamos comentar também rapidamente aqui dos jogadores aqui, né? Eu acho o Arana jogou bem apagado, né? Ali na lateral esquerda, não está numa grande fase, né? Então, não fez uma grande partida. Eu acho também que no ataque ali, o Rafinha, né? A torcida tem pegado no pé dele, eu acho que ele é bom jogador, mas não tem jogado bem, né? O Alisson, de certo sentido, não comprometeu, mas não foi nenhuma bola no gol, né? Foi um jogo de ataque contra defesa, né? Onde o Brasil ficou ali o tempo inteiro ali no ataque, contra a Costa Rica fazendo uma linha de 5 ali na defensiva, né? Então, realmente foi um jogo de ataque contra defesa. Então, nem apareceu no jogo, né? Mas era um nome que também estava sendo questionado. Bom, e aí vou também tentar comentar aqui um pouco de maneira geral assim sobre a Copa América, né? Sobre o que eu tenho observado ali da Copa América. Aí já acho que é um assunto um pouco mais complexo, né, para a gente falar, mas vamos tentar conversar aqui. A princípio, para o início da conversa, eu acho que é a questão do gramado, né, do campo, né? A gente vê que a Conmebol decidiu realizar essa Copa América junto com a CONCACAF, né? E foi algo que é muito interessante, muito legal, porque possibilita ter times diferentes, né? Principalmente lá os Estados Unidos, o Canadá, o México, né? Que são equipes que atualmente têm sido equipes competitivas, né? Estão se preparando ali para sediar uma Copa do Mundo, então é interessante esse confronto ali com adversários diferentes para os times da Conmebol. Mas o que a gente viu foi que a Conmebol se cedeu, né, completamente ali ao mercado americano e o que os Estados Unidos pagou para sediar aquilo. Eu não sei bem como funciona o contrato, mas a
a questão dos gramados ali, os gramados são bem menores ali. Se a gente comparar ali a Euro, o que está acontecendo lá na Euro com o que está acontecendo lá na Copa América, é realmente absurdo, né? A qualidade dos jogos, a tecnologia que está ali envolvida nos jogos, em questão do chip lá na bola, do VAR, né? Então, assim, na Conmebol uma grande várzea, né? E a questão do campo reduzido atrapalha muito, né? Se a gente pegar uma equipe como a do Brasil, que tem ali a questão de poder se movimentar muito, né? O Vinícius Júnior ali na esquerda. Então, para a equipe da Costa Rica foi muito mais fácil marcar ali a seleção brasileira, né? Fazer uma linha de 5, jogar na defensiva, do que se fosse num campo maior, né? Evidentemente. Então, assim, a gente vê que o campo lá onde que o Brasil jogou foi um estádio que se fez muita propaganda, falando que era o estádio mais caro da história, mas um estádio que, pra gente que acompanha futebol, pra gente que gosta de futebol, pra gente que é brasileiro, que está acostumado a ver partidas de futebol, campeonato na Europa, aqui no Brasil também, sabe que aquele estádio no ponto de vista do futebol, é horroroso, né? Assim, é um estádio que não é um estádio de futebol, é um estádio de futebol americano, estádio da NFL. Então a dinâmica é muito diferente, né? A gente vê nas arquibancadas ali, as arquibancadas elas são totalmente divididas ali, né? Não é aquela arquibancada por inteiro ali, né? Então não tem clima nenhum de futebol, né? Então, assim, realmente dá uma aleijada no espetáculo, né? Então, nesse ponto de vista, acho que é muito complicado aí, né? E infelizmente a gente vê isso, né? Por essas entidades, às vezes se cedem ali um pouco pelo dinheiro. E depois que concordou, né? Que a CBF não falou nada, as equipes não falaram nada, tem que aceitar, tem que jogar. Evidente que isso não é desculpa, né? A gente pensar que a Argentina jogou, o Uruguai jogou, todo mundo está jogando no campo reduzido e está conseguindo os resultados. Então, assim, a seleção brasileira ficou devendo, assim, na minha opinião. E se a gente for pensar na classificação ir para a Copa América, né? Eu acho que é uma classificação difícil. Teoricamente, a Costa Rica talvez seria o adversário mais fraco, né? A gente pensar em Paraguai, Colômbia, né? São adversários que talvez possam complicar para o Brasil. O Brasil não conseguiu vencer a Costa Rica, né? Como que será que vai ser esse jogo contra a Colômbia e contra o Paraguai? Talvez jogos mais difíceis. No entanto, pode ser que a seleção melhore, né? Jogue mais, tem potencial para isso. Mas o que eu vejo assim, que a seleção brasileira ainda está muito distante no nível de preparação quando se comparada com outras, né? Quando se comparada, por exemplo, com a Argentina, com o Uruguai, com a própria Colômbia, né? São seleções que estão ali há mais tempo ali se preparando, formando o time, então já estão mais maduras do que a seleção brasileira. Então acho assim, Dorival não classificar, a seleção brasileira não classificar, não é o fim do mundo, né? É claro que é vergonhoso, a gente vai ficar muito chateado com isso, mas não é o fim do mundo, é o início de um trabalho, ainda é muito cedo, é muito difícil, né, ali para o Dorival preparar da forma como está sendo, né? Toda a questão de ter o Neymar ali como sombra, né? Ele participou ali do jogo, estava na arquibancada, vai no vestiário. Então, assim, demora até firmar ali um time, né? Montar uma estrutura, uma filosofia de jogo, se preparando para a Copa do Mundo, que eu acho que é o principal desafio. Então, acho que não seria muito assustador se a gente visse o Brasil fora aí, né? Das oitavas, né? Das quartas aí, das fases aí de mata-mata da Copa América. Né? Então, assim, é um começo um pouco que assusta a gente, vai ser um momento difícil, mas a expectativa é que o Dorival vire essa página e faça um grande trabalho. Ainda é uma incógnita, né? A gente vai ver aí nesses primeiros jogos como vai se comportar. Tem bons jogadores? Tem, mas ainda falta montar um bom time à seleção brasileira e o Dorival Júnior também se provar ali como um treinador qualificado ali para a posição. Bom, então era isso, minha opinião aí sobre essa estreia aí da seleção brasileira, né, contra a Costa Rica, né, um jogo muito ruim tecnicamente pelo lado do Brasil. A gente espera que possa ter melhores resultados aí ao longo dessa fase de grupos aí da Copa América. A gente vai continuar acompanhando. Eu agradeço a você que assistiu até aqui o nosso vídeo. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.